Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas, né? Então, hoje a gente dá continuidade ao que a gente estudou na semana passada, que é o capítulo 2, a separação e a expiação. A gente está estudando a seção 7, causa e efeito, e a gente vai dar continuidade no parágrafo 3, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou começando a ler, e aí a gente vai conversando, ó. Tanto os milagres quanto o medo vêm dos pensamentos. Vocês conseguem entender essa frase? Perfeito? Já certo? Você que pensa sobre o medo, ficar pensando. Sim, isso. Então, você já entendeu que os pensamentos, eles nos dão as possibilidades, né? Botando simplesmente pensamento como algo que roda na mente. Nos dá a ideia do milagre, né? Criar ou fazer com que ele aconteça, quanto medo. Deu para entender já, né? Então, vou continuar, ó. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livre para escolher o outro. Então, a gente já entendeu que é uma escolha, ou não? Aí, ó. Escolhendo o milagre, rejeita-se o medo, mesmo que apenas temporariamente. Deu para entender? Não? Daí ele fala assim: tens estado amedrontado. Peraí que eu botei o microfone na frente, não estou acostumado. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Vocês já se deram conta disso? E como é que isso funciona? Sim? Pode continuar? Tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Quem é o mim aqui? Medo de mim. Não é o Espírito Santo? Também pode ser. Porque ele falou assim, tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Eu entendi assim, eu pensei assim. Se não for, me ensine, por favor. Não, eu penso que isso é uma interpretação, porque o de mim aqui é um livro, esse livro é um livro um pouco profundo, às vezes ele pode levar a gente a interpretações. Alguém tem alguma outra opinião sobre o de mim? Então, eu vou explicar o que eu penso, né? Não precisam concordar. Aqui de mim é o Cristo. Isso. A criança de Deus. Pode ser que seja o Espírito Santo também, né? Mas eu penso que a ideia é essa. Daí ele fala assim, ó, tu nos percebeste mal ou nos criaste equivocadamente e acreditas no que fizeste. Então, interpretasse errado a ideia de Deus, do Cristo e de quem verdadeiramente tu és. Foi assim que eu entendi. Alguém entendeu diferente? Ó, não terias feito isso se não tivesses medo dos teus próprios pensamentos. Consegue entender essa parte? Uhum. E quem é que são esses próprios pensamentos, gente? Não é a mente, assim, que a gente não se liga, e aí ela vai deslizando aí, ladeira abaixo. Em Pode parte, ser o ego? exatamente. Resumindo, eu ia dizer isso. Resumindo, é o ego. Porque o que acontece? Nós pensamos que o que pensamos somos nós. E quem é que pensa normalmente na nossa mente, como disse a Fernanda, é o ego. Por isso que a gente tem medo. A gente acredita em umas coisas bárbaras. Né? Aí assim, ó. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada. Por isso que quanto mais medo, mais apavorante a vida fica, maior sofrimento a gente passa. Não é assim? Medo de
tem gente que tem medo de viver a vida. Né? Tem uns, tem medo da morte. Não, tem gente que não tem medo de viver a vida. Mas e se, o famoso se, né? As condições. Mas e se eu isso? E se eu casar? E se eu não casar? E se eu for para trabalhar fora? E se eu mudar de país? E se eu mudar de casa? E se eu engordar? Se eu emagrecer? Aí vai. Né? E se eu morrer? Não é assim? Os pensamentinhos. Não funciona meio assim? Botando assim uns exemplos simples, né? Porque tem os outros, mas é assim, ó. Aí ele assim, porque percebe que... Daí ele fala, eu vou ler de novo assim, ó. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Né? Aí ele diz assim, quando crias de forma equivocada, estás em dor, né? Não é assim? O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. De fato, aí ele botou assim, entre aspas, causa é um termo que propriamente pertence a Deus, e seu, aí ele fala assim, e seu, entre aspas, efeito, é o Filho de Deus. Deu para entender, né? Ó. De fato, causa é um termo que propriamente pertence a Deus. E seu filho, ele colocou em maiúsculo, efeito é o Filho de Deus. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferentes daquelas que introduzes na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo amor na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam a ideia da criação? Como é que a gente cria, gente? Vamos botar assim, quais são as duas formas de criação que a gente conversa aqui, que a gente pode se utilizar. Uma é boa e uma é ruim. Botando assim na dualidade. Usando a mente certa, como é que são as criações? Boa. Nós o quê? Causamos, quando a manifestação acontece, né, em função de que nós estamos com a mente unificada de Deus, qual é o efeito? Quem é que se apresenta nesse momento? O Filho de Deus. Não é isso? Não. Ou tem é que são um silêncio. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Não, estou entendendo. Tá? Tá. Então eu vou continuar aqui. Vamos fazer um ritmo diferente aqui. Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo o fizeste e a tua crença nele parece deixá-la fora do teu controle. Vocês entenderam isso? Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo o fizeste e a tua crença nele parece deixá-lo fora de teu controle. Aí eu vou continuar aqui, ó. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro tentando dominar o medo através da maestria é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Nesse interim, contudo, o senso de conflito é inevitável. Senso é a sensação de conflito, né? Já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. Vocês entenderam eu vou ler esse quarto de novo. Ó, já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo o fizeste e a tua crença nele parece deixá-la fora do teu controle. Quando vocês já entenderam isso, como é que funciona quando acontece dentro da gente? Exemplo, quando a gente está no momento insano, né, e que a gente se deixa levar por essa insanidade, a gente tem a sensação de que a gente não tem controle sobre a nossa insanidade.
não é? Qualquer adversidade que venha, externa, ou mesmo, às vezes, um pensamento muito equivocado sobre alguma coisa. Né? Vemos uma notícia na televisão, ouvimos uma notícia de alguém, ou então estamos num momento X ali nas relações do mundo externo, e aquilo nos dá um impacto. Começamos a... E aí, insanidade. Aí a gente olha para aquilo e fala, eu não vou conseguir... Aí o que a gente quer fazer? A gente quer controlar. Aí a gente começa a se espremer. Não é assim? A gente começa a se espremer. Não. Aí ele vai explicar como é que a gente não faz isso, não deve fazer isso, porque não vai adiantar, porque, como ele diz, é inútil, e o que a gente tem que fazer para que isso dê certo, para que isso, essa sensação suma e a gente entenda que aquilo era só uma ilusão. Então, eu vou ler o texto. Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo o fizeste, e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro tentando dominar o medo através da maestria é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado, entendeu? Controle. Daí ele fala assim, a verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria do amor. Nesse interim, contudo, o senso de conflito é inevitável. O conflito é porque a gente vai sentir aquilo, né? Se sente conflitante internamente, já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. Então, o que acontece? Quando você dá margem, dá continuidade a esse tipo de sensações, a esse tipo de conversa, vai te colocar à mercê da ilusão, de algo que não existe. Deu para entender? Sim. Ficou alguma dúvida? Não? Aí ele fala assim, eu vou ler os 5 agora. Nada e tudo não podem coexistir. Ele fala assim, acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada. E o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. Até aí deu certo, né? Ninguém está todo mundo entendendo, né? Ele falou assim, o que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu. Aí ele falou assim, e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Né? Quando a gente se sente insano, perturbado, agoniado, seja o que for, falar, não, eu não estou sentindo isso, não quero sentir isso, né? Isso está errado, não funciona, não funciona, né? A gente já entendeu que não funciona. Daí ele fala assim, nesse sentido, a separação ocorreu, e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer, temporariamente, que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessário uma correção imediata. Daí ele fala assim, isso estabelece um estado na mente na qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Entenderam, né? Aí a ideia da expiação, que ele está explicando. Né? Eu vou ler até o final. Não vai dar para ler até o final, porque esse parágrafo fica grande. Eu vou começar de novo. Aí a gente vai dando continuidade. Ó. Nada e tudo não podem coexistir. Então, medo e amor não existe, não podem coexistir junto, né? Escuridão e luz também não podem coexistir juntos, usando a mesma ideia de significado aqui, a ideia que a gente, como a gente ainda tem uma mentinha pequena, né, no sentido da mentinha unificada, a gente ainda tem que usar a dualidade para entender as coisas, né? Daí ele fala assim, o medo, na realidade, é nada, e o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu.
E negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessário uma correção imediata. Lembra? Expiação é corrigir um erro. Então, ele está dizendo que nesse momento você se dá conta que você tem que expiar, né? Então, a gente vai entendendo, a expiação é um movimento, né? Daí ele fala assim... Ele fala assim... Aí ele fala assim, isso estabelece um estado na mente, no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Daí ele fala assim, contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. Ou seja, um acordo, né? O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração, aí entre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira de que o seu filho que deu o seu filho unigênito para que todo o que ele crê nele pereça, mas tenha a vida eterna, só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Ele fala assim, ele deu ao seu filho unigênito. Eu vou ler de novo, né? Então ele fala assim, eu vou ler aquele pedaço de novo da parte aqui, ó. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Então, a gente já entendeu. Quando a gente se sentir perturbado, a gente deve buscar alguma ferramenta para nos ajudar na expiação. Daí ele fala assim, contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo ou nada, ou seja, nenhum acordo, não tem como, né? Aí ele fala assim, o tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Quando eu entendo assim, porque a gente tende a querer juntar as duas coisas, né? Por conta que a gente tem uma segunda natureza dentro, então a gente quer fazer mini acordos internos. O que ele está dizendo? O tempo em si, ele é necessário, embora ele não exista da forma como a gente consegue perceber. Na verdade, da forma como perceber. Aí ele fala assim, mas ele é um instrumento necessário. Aí ele fala assim, o tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda a transigência a esse respeito. Quando eu entendo aqui o tempo, é assim, quando a gente está num momento presente, é possível entender essa transigência, essa tentativa de fazer um acordo, né? Tentativa desse controle, da tentativa de o ego nos levar a não usar a expiação. E também, ao mesmo tempo, ir lá e usar a expiação. Ir lá e se perceber. Então, o tempo é aquilo. Quando a gente está no momento presente, né? Embora ali ele é como se o tempo parasse. Consegue entender? E aí é possível notar essa tentativa e é possível usar a expiação. Aí ele fala assim, ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. Parou. Entende? Cada pedido de perdão é reconhecimento de si como um ser. O tempo para. Um intervalo de tempo em que algo acontece, né, dentro de nós e fora de nós. Daí ele fala assim, a criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. Aí ele fala assim, a declaração. Agora vamos pegar essa declaração aqui, porque eu não conheço muito ela, eu só já ouvi assim por cima. Fala assim, ó, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu entendi. Só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Ele o deu ao seu filho unigênito. Bom, aí eu entendi aqui, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo mundo aqui é filho de Deus. Então, todo mundo que acredita que tem essa semente crística dentro de si, terá a vida eterna. Gente, não é assim. Ah, acredito nisso. A ideia aqui é que todo aquele que vai se conectando a Deus e vai entendendo essa ideia, né, de que da criação, da ideia do porquê estamos aqui, o que estamos fazendo, então aí tem a vida eterna, no sentido real. Vamos lá, Fernando, por favor. Esse filho, ele deu ao seu filho unigênito. Unigênito quer dizer filho único, né? Um único filho, né? Dele. Assim, eu vou usar na minha interpretação, né? Eu entendo assim que é como que todos somos um, né? Então não existe todos é um negócio, isso é meio fantástico assim, meio que a gente tem que entender na nossa forma de entendimento. Mas eu entendo que eu, você e todos que estamos aqui, por exemplo, somos um. Então, todos somos filhos de Deus, então somos unigênitos. No sentido assim, é como se ele... É meio assim, eu não consigo explicar muito diferente disso aí. Mas eu não sei se você tinha entendido da mesma maneira, por isso que você fez a pergunta, ou entendeu diferente. Às vezes, através da sua dúvida, a gente... Não, eu entendi como você está falando. Eu queria só ter certeza. Ah, tá bom, então. Aí ele fala assim, ó, para todo o que crê nele não pereça. Então, toda vez que nós nos recordamos que somos filhos de Deus, não perecemos. Podemos, né? Podemos ter a tal vida eterna, né? A vida eterna é um com Deus. O voltar para casa, nos recordarmos disso. Isso é a vida eterna. Porque, lembra, a vida é uma só. A gente tem intervalos na linha do tempo em que nascemos e morrendo e pensamos que são muitas vidas, né? Porque a gente pensa que aquelas coisas que a gente viveu, não, a vida é uma só, com muitas coisas acontecendo. Por favor, Kátia. Sara, aqui nesse versículo, né, uma vez eu estava fazendo um estudo e aí eu entendi dessa maneira, Deus só tem filho único, né? Por quê? Porque naquela época eu ainda acreditava que Deus falava com Jesus, de Jesus, e a respeito de Jesus, né? Como ainda continua sendo na maioria dos lugares aí. Depois que eu entendi que só existe um filho, aí essa frase aqui, ele o deu ao seu filho unigênito. Nós somos o filho, né? Uhum. Isso que eu entendo assim, eu sinto assim, né? Entendo que é assim. Eu entendo dessa maneira, né? Saiu aquela coisa de não merecimento, sabe? Sim. Entendo. Né? Aí ele fala assim, ó, só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Ele o deu ao seu filho unigênito. Entendeu? É isso. Ele o deu ao seu filho unigênito. Sabe? Que é... Eu interrompi você, desculpa. Pode falar. Porque as pessoas, naquela época, né, até, digamos assim, elas pensavam que só Jesus era o Filho de Deus, perfeito e maravilhoso e tal, né? Então, a maioria da humanidade se sentia, e ainda hoje se sente, que Deus falava com Jesus, não comigo, que sou pecador e etc e tal, né? Por isso que essa frase aqui, ele o deu ao seu filho unigênito, veja que até é só filho que está no maiúsculo, seu filho, né, na letra maiúscula, que depois eu vim compreender assim, como dizem assim,
só existe uma consciência, né? Uma consciência, você falou, somos todos um, né? Então faz sentido que esse seu filho somos nós, o único Sim. filho de Deus, né? Assim que eu sinto. A gente, esse pedaço, ele requer um pouco mais de conhecimento, como diz o livro aqui, né? A palavra ideia de conhecimento até interno nosso mesmo, de percepções e de vivências internas, né? Através do que a gente vem fazendo, do trabalho do perdão, de se reconhecendo como filho de Deus, né? Mas é isso, porque, assim, entenda, né? Até para quebrar um pouco, gente, para ficar mais fácil. Aqui, embora esse livro fale de uma linguagem cristã, né, ligada ao Cristo, Jesus, né, no caso, né, aqui, isso aconteceu em outros lugares. Teve outros homens e mulheres que também foram considerados esse filho de Deus, né, que podia ser que o Deus tivesse um outro nome diferente do que nós usamos, um outro signo, né, e aí as pessoas pensaram a mesma coisa, que Deus, no caso lá, o Deus deles, só falava com aquela pessoa, e aquela pessoa, né, que era a única, né, então, assim, aí é os equívocos, né, no caso aqui do Cristo, do Jesus Cristo, ele tentou nos ensinar o caminho da vida eterna, né, então, é isso que ele veio fazer. Provavelmente em muitas outras religiões e filosofias também teve pessoas tão iluminadas, né, quanto Cristo, ou tinha esse conhecimento. Mas existem também os outros que não tinha que se usaram disso, e aí que acontece esse, né? Se diziam conectados, falavam coisas e diziam coisas para nós fazermos que não eram muito legais. E nós acreditamos nisso, e são as crenças, por favor. Criamos o medo. Kátia? Sim, grata. Quando eu ouvia isso aqui, isso lá na época da minha primeira comunhão, eu fiquei muito triste, porque disseram que Jesus morreu para me salvar todos nós, né? Olha só como uma criança fica, né? Ali eu já impliquei, assim, com a situação de como assim, aí o filho de Deus, que era o filho de Deus, Jesus, né, dentro da crença católica, né? O filho de Deus, aí Deus permitiu que matassem o filho dele para salvar a gente. E eu fiquei com isso durante anos. Eu fui para outras religiões mais para adiante, né? Quando eu já tinha autonomia, no sentido de poder ir, sem meus pais falarem nada. Fui conhecer outras igrejas, ficou pior ainda, né? No sentido de que era literal. Não, você é Jesus, primeiro que não se falava em Cristo na época, né? Falava só em Jesus, né? Primeiro nome dele. No nome dele, né? O nome da terra. Então, eu me sentia assim, eu digo, mas eu vou... E está claro que eu vou, então, assim, eu ficava pensando, né? Como é que eu vou dar conta de uma nobreza dessa, que é ensinamento de Jesus? Quando é que eu vou dar conta disso? Até porque ele morreu para me salvar. Aí eu disse, eu não acredito que foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei lá no budismo, lá na frente, no hinduísmo, lá na frente, daí eu perguntei lá, né? Daí a pessoa falou, não, isso é uma questão de interpretação. Ele foi morto, mataram ele, é diferente. Eu ainda perguntei para a pessoa, você tem certeza? Ela falou, absoluta. É a maneira como é colocada para uma criança, para uma pessoa adulta, e a gente não olha melhor, né? Se deixa levar pela crença coletiva, a gente vai acreditar. Aí como é que eu, Kátia, agora, né? Vou dar conta de uma pessoa que morreu para me salvar. Então, que Deus é esse que faz isso com um filho para salvar o outro? Isso nunca fez sentido para mim ainda. Mas era um conflito diário que eu tinha com isso. Entende? Agora já não é, né? Claro, né? Eu venho caminhando aí e aqui no grupo vocês deixam muito claro essa questão, né? Também como foi lá onde eu estava, outros anos aí. Então, isso dá, assim, um alívio mesmo, sabe? Quando fala nessa consciência, quando fala nesse único filho, né? E quando falam, não, ele não morreu para te salvar, Cátia. É você quem se salva das tuas crenças,
dos teus digmas, dos teus dogmas, vai ter que precisar fazer uma limpeza, assim, nos teus autoenganos, né? A responsabilidade é minha, é sua, cara, é minha, né? De procurar entender e procurar praticar. É assim que eu entendo, quando ele diz aqui, ele o deu ao seu filho unigênito. O deu quem? Quem é que ele o deu? Né? Por isso que eu estou falando isso aí. É que assim, entenda é o seguinte, é que o ego é esperto, gente. Uhum. Então, assim, tem toda essa estrutura, né? E também isso tem alguns milhares de anos. Mas é que esse contexto, né, da gente não querer espiar, né, a gente vai entender de corrigir os erros, é muito mais fácil a gente criar equivocadamente. Então, assim, e isso é normal assim. Isso acontece porque o ego existe. Então, em muitas religiões, em muitas filosofias, né, mais antigas até que o cristianismo, falavam a mesma coisa. Só morrendo em si mesmo, ou só espiando, ou só deixando de ser essa segunda natureza, ou só se tornando uma melhor versão de si mesmo. Aí a gente usa muitas expressões, é que você vai conhecer Deus. Sim. Né? Então, lógico que é muito mais fácil para o ego acreditar nas suas próprias mentiras. Por isso que ele fala que a gente acredita nas nossas próprias mentiras. Então, é muito mais fácil, já um pouquinho, para eu não perder o meu raciocínio. Quando você vai numa organização dessas, em que diz que o Filho de Deus, né, no caso aí eles estão falando do Jesus, morreu para nos salvar, e aí o que eu falo? Nossa, é muito fácil daí. Eu só preciso acreditar nisso. E posso continuar sendo quem sou. Consegue entender? Eu posso até falar coisas bonitas. Jesus te ama. Ele te ama porque ele morreu para salvar você. Ou coisas, né? Eu nem sei bem como é que esse povo fala sobre isso, mas vamos botar assim, vamos dizer que seja uma das possibilidades, né? Que eu não conhecia esses lugares. Né? Então é isso. E isso não só dentro da ideia do cristianismo, né, ligada ao Cristo, mas em várias, e mesmo essas aí que são mais antigas, né, que são citadas, todas se perderam mais ou menos por aí. Então, todas tiveram grandes mestres, tiveram grandes ensinamentos, tiveram coisas que poderiam ter nos levado a essa vida eterna, né, botando aqui dentro das, né, mas o ego, né, venceu. Né? Venceu no sentido que nós estamos aqui exatamente por conta disso. É isso. Então, eu penso que é simples, é só se dar conta de que isso é um pensamento equivocado, é um pensamento que poderia ser o nosso, que hoje não é nosso, mas que é um pensamento coletivo. E a gente não vai poder fazer nada com relação a quem ainda quer e viver dessa forma. Então, por isso que o perdão aqui é o mais importante. Perdoa a si mesmo quando vem algumas coisinhas desse tipo dentro de nós, e perdoa o próximo quando alguns absurdos, né? Que na hora hoje, nossa, né? Você perdoa. Porque a pessoa está equivocada, mas ela quer continuar assim. Às vezes é possível conversar com aquela pessoa. Você nunca pensou diferente, mas se não tem condições, é só perdão. Entendeu? Posso continuar ou quer falar a mesma coisa? Né? Vamos lá. Daí ele fala assim, peraí, o 6. Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integral de toda a filiação. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de todas de suas partes. Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Aí ele fala assim, só então pode o significado da integridade, em seu verdadeiro sentido, ser compreendido. Né? Ele fala assim, qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou que é incompleto, se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada,
A correção desse erro é a expiação. Então, esse parágrafo, ele completa a nossa conversa. Então, eu vou ler ele de novo. Deve-se notar, especialmente, que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integral de toda a filiação. Aí ele fala assim, a filiação, em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Deu para entender até aqui, né? Ele fala assim, todavia, isso fica obscuro, enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Entende? Por isso que nós somos todos um. Então, imagina assim, eu vou botar de uma forma simbólica, gente, isso é simbólico, não ficar depois, porque não? Não. Pega uma bolinha com um monte de bolinhas dentro, né? Então, tem umas bolinhas que são brilhantes e umas escurinhas. Escurinhas no sentido que estão no escuro, estão na escuridão. Todas essas bolinhas, elas vão ter que se tornar luz e ser uma única esfera de luz. Para, como diz aqui, ele fala assim, é por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Ou seja, todo mundo se tornou luz. Essa ideia da criação, né? Porque somos uma única consciência, somos uma única criação, né? Partes separadas, depois que ele se sente separado. No dia em que nós começarmos a olhar todo como os irmãos, né? Como filho de Deus, né? Dentro da escrita do livro, e nos sentirmos assim, nós não estamos separados do próximo. Nós estamos separados do próximo porque nós nos sentimos, estamos na escuridão. Está entendendo o raciocínio? Aí ele fala assim, só então pode o significado da integridade. Daí lembra que a gente conversou da palavra integridade, íntegro, né? Em seu verdadeiro sentido, ser compreendido. Lembra que eu falei que a gente vai ter que demorar um pouco para entender a ideia da integridade? E realmente, a integridade, eu penso que é uma palavra que provavelmente ela é uma coisa bem superior. Ser íntegro não é ser bonzinho, nem ser legalzinho. Por favor, Kátia. Sara, aqui, só uma pergunta. A palavra integridade aqui não está no contexto de integrar, de integralidade? Sim, mas é porque ser íntegro a gente não sabe bem o que é ser íntegro. Então, dentro de um sentido externo, ou sentido mais assim, fica nisso que você disse. Mas é a integridade nossa. Não se sentindo separado. Quando a gente não está separado, se está se sentindo acolhido pelo Criador, acolhido por Deus, né? Ou pelo Espírito Santo, seja todas essas partes. Por isso que é 3 forças, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Quando a gente vai integrando essas partes, ou nos conectando a esse tipo de informação, né? Vamos nos tornando mais íntegros. E vamos entendendo a integridade, no sentido aí amplo. Daí ele fala assim, qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou que é incompleta. Quando a gente está se sentindo escuro, na escuridão, estamos nos sentindo em erro, estamos nos sentindo incompleto. Se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. Do nada é a ilusão, é o medo. Aí ele fala assim, a correção desse erro, qual é? A expiação. Né? Deu para entender, né? Aí, vamos lá, vou continuar aqui, ó. 7. Já falei brevemente sobre a prontidão. A gente já falou dessas palavras, lembra? Integridade, prontidão. Aí ele falou assim, mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. As duas não devem ser confundidas. Assim que ocorrer um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização. Mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Aí eu vou ler mais um pedaço aqui. Ó. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Eu vou ler até esse pedaço aqui. Ó, de novo.
Já falei brevemente sobre a prontidão, né? No sentido de me colocar à disposição, me sentir apto, estou pronto, né? Entrar em ação, né? Ou presença, também eu penso, para mim é um sinônimo. Pode ser que algumas pessoas tenham uma ideia diferente, né? Aí ele fala assim, né? Aí ele fala assim, mas alguns pontos adicionais podem ser úteis. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. Ou seja, se a prontidão não existir, não vai acontecer aquilo que a gente precisa. Daí ele fala assim, as duas não devem ser confundidas, né? A prontidão e a realização. Aí ele fala assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização. Ele fala assim, mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Aí ele fala assim, esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. Então, percebemos a ilusão, percebemos que estamos começando a entrar num processo de escuridão interna, ou que estamos entrando num processo de insanidade, a prontidão é necessária para realizar algo, porque estamos sentindo essa divisão. Aí ele fala assim, a confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado. Então, nessa ideia, a gente já tem que entender que o erro não controla-se. Por isso que ele está falando da maestria em cima. Então, não controla. Ai, não estou sentindo medo. Ai, não estou sentindo isso. Não estou sentindo aquilo, né? Eu estou falando das angústias da vida, né? Daí ele fala assim, e enfatizamos que a única maestria real é através do amor, né? Aí ele fala assim, a prontidão é só o começo da confiança. Pode-se pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria, né? Quando isso acontecer, daí eu vou me dedicar àquilo. Quando isso acontecer, eu vou pensar na expiação, né? Você está entendendo o ego dentro da gente, né? Na nossa cabeça, chavecando para ver se a gente desiste. Aí ele fala assim, mas permita-me lembrar-te de que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Né? Aí vou ler o finalzinho aqui de novo. Ó. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. Ou seja, entrou em prontidão, estou apto ou pronto para mudar a minha mente. Mudando a mente, né? Fazendo uma brincadeira, vamos mudar a mente. Aí ele fala assim, a confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado. A gente já tem que entender que não vai domar o medo, né? Porque o medo é ilusório, ele não existe, então não tem que dominar nada. Consegue entender? Aí ele falou assim, enfatizamos que a única maestria real é através do amor. Então, quando a gente passa a se dedicar a buscar esse amor dentro de nós, o amor é Deus, então buscando Deus dentro de nós podemos usar essa prontidão e essa realização de forma certa, de forma correta, né? E com isso, quanto mais a gente fazer isso, mais maestria a gente vai adquirindo. Daí ele fala assim, pode pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo. Eu sou que nem antigamente, eu sou um pecador, vou ter que morrer, nascer 300 vezes para só expiar os pecados. Né, ou só para aqueles, né? Não. A gente já entendeu que uma vida é o suficiente. Um instante santo, um instante presente, um instante de prontidão é suficiente para muita coisa acontecer. Porque o tempo para. Porque quando a gente está na presença do Criador, o Espírito Santo está nos ajudando, presença, nós estamos aonde? Na eternidade, não tem tempo. Consegue entender? Aí ele fala assim, implica, né? Por exemplo. Aí pode pensar que implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre prontidão e maestria, mas permita-me lembrar de que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Presença de Deus não tem tempo, não tem espaço.
Muita viagem, gente? Não? Para mim, está totalmente coerente o que você está falando. O meu coração assenta bem tranquilo isso. A sua palavra, seu ensinamento. Então, eu vou seguir do jeito que eu estou fazendo, né? Eu gostaria um pouco da participação de vocês, mas vamos tentar assim hoje. Aí a gente vai entrar na seção 8. Aí ele fala assim, o significado do juízo final. Essa é outra crença, né? Todo mundo tem essa crença. Pode não usar a palavra juízo final, mas todo mundo tem medo do fim do mundo, né? Todo mundo, quem é o todo mundo, gente? Quem mais? O ego, né? Em si, né? O ego. Todo mundo tem medo do fim do mundo. Daí ele fala assim, parágrafo 1º. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Então, vamos voltar aqui essas palavrinhas, porque elas vão nos ajudar. Ó. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica. Mágica, quem é aí, por favor, gente? O que é mágica? Traduzindo. Gente, mágica, qual é o sinônimo de mágica aqui no livro? Não é ilusão? Exato. E milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico. E isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica, e no caso na ilusão, é virtualmente inevitável. Né? Eu vou ler de novo tudinho no início. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre ilusão e milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Porque pensamos que o que somos aqui dentro é nós. Você entender? Eu faço assim, né? É tudo junto, né? Estamos sentindo, mas os nossos pensamentos, somos nós. Não. Né? Por isso que ele está dizendo, não criaste isso. A ilusão na sua mente, né? Essa não é real, não é você. Daí ele fala assim, estás apto a esquecer isso quando vens o quê? A ser egocêntrico. O ego está no comando. O medo está no comando. Né? Daí ele fala assim, e isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica, no caso a ilusão, é virtualmente inevitável. A tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador, que está... Deixa eu botar o papel aqui. Que está expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faça sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora na mente de Deus. Embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. Né? Aí eu vou ler aqui mais para frente, porque ele vai agora explicar a ideia do juízo final para a gente. Né? Que a gente tem... Aí entende isso, né? Aí você vai entendendo as coisas que foram criando. Né? Tinha um Deus, aí aqui vamos botar dentro da ideia do cristianismo, teve Cristo, Jesus, né? Cristo. Aí eles pegaram isso tudo, o ego pegou, criou uma ilusão, uma mágica, e nos fez acreditar nesse falso juízo final, que não é isso que provavelmente a gente vai ler aqui. Então, para a gente tirar essa crença, né? Ele fala assim, o juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Né? Aí ele fala assim, isso é assim porque não a compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estabelecer por um período similarmente longo, e talvez até mais longo. A sua duração, porém,
pode ser muito reduzida pelos milagres. Sabe? Você pode ler de novo o item 5? Eu perdi aqui. O item 5, assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estabelecer por um período similarmente longo, e talvez até mais longo. A sua duração, porém, pode ser reduzida pelos milagres, o instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Contudo, é essencial que tu te liberes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. Aí eu vou continuar lendo assim, aí eu vou, porque ele está explicando aqui, daí qualquer coisa a gente volta para o parágrafo 2, mas o parágrafo 3 ele vai explicar a ideia do juízo final aqui. Ele fala assim, ó, em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. É uma cura final ao invés de um acerto punitivo. Por mais que possas pensar que a punição é merecida. Né? Deu para entender a ideia do juízo final. Eu nem sei se vai falar sobre o que vai continuar aqui, né? Mas assim, entenda. Assim, o juízo final é quando a gente se dá conta dos nossos equívocos. Nos reconhecemos quem somos. Acabou. Não tem mais sofrimento. Esse é o juízo, né? Peraí que eu tô com juízo final. Consegue entender o que eu estou querendo dizer ou não? Vocês já se deram conta, por exemplo, que muitas coisas que pensavam, que vocês pensavam, né? E eu estou junto aí, né? Mas para entender como estou falando para vocês, né? Que vocês pensavam e sentiam é um equívoco. E acabou o sofrimento. Juízo aqui é a ideia de se julgar. Né? Acabou. Não há julgamento, não há punição. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Muito bem esclarecido. Né? Então não há... por isso que ele fala... Então, eu vou ler de novo esse pedacinho e aí a gente entra no terceiro, que é as últimas linhas do parágrafo 2. Ó. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres. Juízo final, né? Entende? É a cobrança, né? Daí ele fala assim, o instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mente milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável, ou seja, pode ser praticamente impossível até de colocar no tempo, ou colocar um tempo naquilo ali, né? Daí ele fala assim, contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer a paz a outras mentes. É aquilo que é bem simples. Se todo mundo se desse conta, assim, vamos botar assim, né? Eu vou botar 1 minuto, né? Porque eu penso que pode ser até menos, vou botar 1 minuto, né? Porque para nós, se todas as pessoas desses tantos bilhões, 8 ou 9 bilhões, eu nem sei quantos a gente anda aqui nesse planeta, parasse 1 minuto para refletir sobre isso, o que estou fazendo, o que deve ser, quem sou eu, assim, sabe, pensamentos que a gente já teve, eu estou me sentindo dessa forma, tem que ter uma solução, tem que existir algo melhor, mas aí nessa hora é algo melhor para todo mundo. Não está pensando de uma forma, porque a gente é muito egóico, a gente pensa muito no melhor para nós, né? Dificilmente a gente pensa de uma forma mais coletiva. Mudamos o mundo, nesse momento, em 1 minuto. Por isso que o tempo não existe. Consegue entender? Ou não? A viagem foi longa?
Tá ótimo. Entendeu? Por isso que o tempo não existe. Por isso que não existe nem para o lado coletivo e nem para nós. 1 minuto de autorreflexão e de usando a ferramenta certa, se lembrando de quem é, muda a vida, encurtar sofrimento. Por isso que em uma vida é possível se fazer tudo. Ou muito. Para quem sabe, se tiver que ter uma outra, seja bem diferente dessa. A gente não tenha que passar por tantos perrengues como a gente passa, ou passou. Né? Aí ele fala assim, agora eu vou ler o 3. Em geral, né, que a gente já lê um pedacinho. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. Aí ele fala, é uma cura final ao invés de um acerto punitivo. Por mais que as pessoas, por mais que possas pensar que a punição é merecida. A punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa. E o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente viram, até nem sabia que ele ia dizer isso aqui, ó, virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Né? A gente já está entendendo algumas coisas, né? Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente. Ele fala, até que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem senão continuar. Né? Então, podemos fazer a vontade, aí ele usa a vontade simplesmente em função da ação. Então, podemos fazer a vontade de Deus ou podemos fazer a vontade do ego, né? Então, aqui ele não coloca a vontade como algo assim, ele coloca a vontade daquilo que está criando. Estás com vontade de criar raiva, crias raiva. Estás com vontade de criar amor, crias amor. Montando assim, né? Isso é uma questão sua, escolha sua. Aí ele está dizendo que depende de ti o tempo que você vai querer continuar criando de forma equivocada. Né? Enquanto mais crias equivocadamente, mais esse juízo, né, interno existe. Mais se sente punido, mais se sente sofrido, mais se sente perseguido, mais se sente, né, isso, né, sentindo aí no sentido negativo. Né? É assim. Podes encurtar. É isso que ele está dizendo. Né? Aí ele assim, o primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. Esse é um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos olharão para as suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus, aí ele botou em maiúsculo, olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para as suas próprias criações devido ao seu valor. 1 minuto, todo mundo olhando para tendo esse tipo de reflexão, né? Por isso que eu o do mundo. Por isso que a gente não tem que se preocupar com o mundo. A gente tem que mudar o nosso mundo interno para que o mundo do lado de fora mude. Não quer dizer que a gente não vá à ação, às vezes com o próximo. Entende? Vocês estão entendendo como é que funciona esse mecanismo? Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar suas criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. Um exemplo fictício, mas que seria incrivelmente maravilhoso. Se todo mundo que estiver na guerra agora, né? Eu estou falando guerra aqui, aquela guerra que as pessoas estão soltando bomba, matando um aos outros, né? Por várias, né? Não estou dizendo que, né? Pensasse assim, gente, mas isso não é insano? Matar a minha própria espécie? Aí ela está se colocando como todo mundo, né? Todo mundo aqui é igual. Entende? Nesse momento, se a pessoa se desse conta disso, parava a guerra. Porque nós fazemos guerra por medo.
porque ou nos sentimos melhor que o próximo, né? O próximo qualquer um, ou temos medo de que aquele próximo faça alguma coisa conosco. Então, nós entramos em conflito, porque não somos um. Entendemos que somos um, não tem guerra. Deu para entender? E é simples assim. Eu sei que esse filho, né? Não, é uma questão interna, por isso que não muda nada do lado de fora. A gente pode fazer tratado de paz, a gente pode fazer isso. Não que um tratado de paz não seja melhor do que continuar na guerra. O que eu estou querendo dizer é que isso é temporário. Isso não resolve. A paz tem que vir de dentro, a paz de Deus tem que estar presente dentro de nós. Né? Consegue entender? Daí ele fala assim, a expressão, aí ele botou assim entre aspas, juízo final é assustadora. Não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e morte. Né? Aí ele fala assim, esse é um exemplo claro da percepção invertida. Você entende aí o pensamento invertido que todo mundo tem, que nós temos também? Aí ele fala assim, se o significado do juízo final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Né? Então, já estamos que vem o juízo final, mas diferente agora. Entendeu? Legal. Né? Aí ele falou assim, ninguém que viva no medo está realmente vivo. Lembra disso, gente? Que enquanto a gente está inconsciente, a gente está morto. Aí ele fala assim, não pode submeter-te a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és a tua criação, tu não és a tua mente, tu não és o que sente, tu não és o que pensa. Vai demorar. Eu sei que falando assim parece, né, que daí eu sou o quê? És quem és o Filho de Deus. Mas tem que lembrar que a gente não pode acreditar nas mentiras que a gente conversa aqui dentro. Né? Daí ele fala assim, podes, todavia, aplicá-lo de um modo significativo e a qualquer momento a tudo o que fizeste. E reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é, o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. Aí a mentalidade certa é a ideia de que o Espírito Santo pode te ajudar nesse caminho, que é uma das partes do nosso ser. Por isso que a gente está entendendo aqui das partes, elas têm que se juntar, né? O Espírito Santo é uma das partes. Aí ele fala assim, o propósito do tempo é unicamente, entre aspas, dar-te tempo para conseguir esse julgamento. Tá vendo? É inverso, gente. Eu adoro essas coisas, quando ele quebra os dogmas. Aí ele fala assim, é o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo o que retens é amável, não há razão para ter medo, para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. Vou ler esse pedacinho assim, ó. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. Assim, eu vou dar um exemplo, assim que é meio fora da casinha, mas assim para entender como é que funciona, né? Que a gente tem 2 jeitos de fazer isso. Tem a ideia de que a gente tem que ficar voltando e indo, né? Porque o corpo, né? Voltando assim, né? Então, normalmente, quando nós morremos, tem esse despertar para a gente olhar de tudo que fizemos e não fizemos, né? Vocês lembram, né? Então, passa um filminho da nossa vida. Só que quando passa o filminho da nossa vida, nós somos o observador. Lembra da história do cinema? Quando a gente vê lá nos Quinto Compromisso, que o cara entra no cinema e ele senta e olha ele mesmo e olha todos os seus parentes, a sua esposa, a sua mãe, e ele tem perspectivas e percepções completamente diferentes, né? Então, quando a gente morre, normalmente esses
3 ou 5%, ele é capaz de ver isso. A gente vê o filminho da nossa vida. E aí a gente entende os equívocos. Mas aí não tem como voltar atrás, não tem mais corpo, ou tá morrendo, né? Tem uns que até voltam e conseguem mudar a vida, né? Às vezes tem esse privilégio, mas a maioria de nós não vai fazer acontecer isso. Quando a morte vier, né? Nós vamos ter que voltar de novo. E a tendência é voltar e repetir o que nós já fizemos. Não é assim? Por isso que somos os nossos descendentes. A gente vem vindo e repetindo as mesmas coisas. Somos nada criativos na criação do ego. O ego não é criativo. O ego é criativo em sofrimento e punição. Nisso ele é muito criativo. Ele adora criar guerra, fome, miséria, né? Todas essas coisas. Né? Relacionamentos equivocados com os outros, com o próximo, consigo mesmo. Então, olha essa barbaridade, toda essa escuridão, toda essa loucurinha aí é o ego. Né? Então, é isso, gente. Então, a ideia é, em vida, né, em vida ainda tem esse corpo, criar essa vida eterna no aqui e agora. E olhar esse checklist dos nossos erros, dos nossos acertos, conscientemente, aqui e agora. Para que ir espiando. Então, o processo em si, assim, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Né? Então, são duas opções. Ir e vir, ir e vir, ir e vir. Né? E tem um tempo, como diz aqui, no próprio livro, fala, tudo tem um tempo, evolução e involução, né? Ir e vir, ir e vir, ir e vir. Ou transcender. Sair da roda de ter um corpo, de nascer, de ficar nesse... E subir, ascender. Né? Ressurreição. Né? Um com Deus, um com o Pai. Né? E a solução é essa. Então, esse é o juízo final. Né? Então, a gente passa por esse juízo quando a gente passa por esse processo aí, né? De EQM, não de EQM, né? Porque quem passou por EQM conseguiu voltar e contar isso, né? Mas é um filminho rápido, né? Que você vê e se foi. E volta de novo sem essas lembranças de que fizeste e onde andasse, mas volta com a segunda natureza, querendo continuar o sofrimento, os padecimentos e tudo isso que a gente vive, como humaninho que somos. Tá dando para entender, gente? Ou não? Deu? Fernanda, você quer perguntar alguma coisa ou tá tudo certo? Tá ótimo, tá? Suas explicações. Vocês estão conseguindo entender? Eu quero que vocês entendam o movimento, gente. É esse movimento dentro de vocês. Para entender por que é preciso ou por que é bom fazer isso. Dá até um alívio na gente sabendo isso tudo, né? Não, é porque é essa a nossa função. Né? Entende? É isso que Deus quer que a gente faça. Voltar para casa. Por um momento, como ele falou aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui o que eu acho aqui, ó. O julgamento não é atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação. Separação é quando a gente se colocou à parte de Deus, né? Lembra assim? Quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos. Então, entenda isso, que é isso que fala de separação, né? Que a gente é de muitos milhões de anos, gente. A criação ela é eterna, né? Mas assim, vamos botar assim que a gente, né, para entender a gente, colocar a gente mesmo, né? A ideia do filho, né? Nos separamos, porventura, por algum equívoco. E aí a gente veio rolando ladeira abaixo, em equívocos e erros, e erros, e erros, e erros, né? Daí ele fala assim, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo. Enquanto houvesse separação, esse juízo final ele está existindo. Talvez até mais longo. Né? Entenderam agora? Né? E é isso.
Aí, se alguém quer fazer alguma pergunta, porque a gente está passando aqui do horário, eu nem vi, fui viajando aqui e esqueci. Alguém quer fazer? Eu quero primeiro perguntar se elas não querem falar alguma coisa, né? Fazer uma pergunta também, que nem você falou. E depois aí eu falo no final, para elas também falarem. Não, a única coisa que eu quero falar é que foi muito bom o esclarecimento. Eu achei essa forma de você ler e explicando, a gente deu para entender bem, assim, parece melhor, né? Pelo menos eu acho, né? Assim que não vai picotando, vamos dizer assim, né? E você esclareceu muito bem, tirou muitas dúvidas desse capítulo. Eu optei hoje por fazer assim, por conta dessa palavrinha mesmo, que eu já sabia que a gente ia entrar no juízo final, e o juízo final corre né, por aí tudo, né? É porque juízo final é sinônimo de fim de mundo, né, gente? E o ego adora usar isso. E a gente vem vendo isso há muitos anos com a gente, né? Desde que a gente nasceu, a gente usa... aprende, né? Que o mundo vai acabar, o juízo final. E aí a gente morre e o mundo não acaba. Não. Veja, a ignorância nossa. Muito bem esclarecido. Pode falar, Kátia. A Sandrinha não quer falar? Fala, Sandrinha. Só queria dizer que esse livro dá um bug na cabeça da gente. Mas hoje, esse estudo de hoje foi muito bom e muito esclarecedor. Só gratidão. Kátia, por favor. Então, Sara, eu estou emocionada, sabe? Emoção boa, né? Emoção elevada. Sei. Né? Tocou, como diz assim, até que no início, ao invés de falar até que enfim, né? Até que no início, né? Clareou mesmo para mim, assim, né? Aquilo que eu vinha carregando desde a minha infância. E que os dirigentes, né, com todo o respeito, né? Eu sempre fui colocada de castigo por causa dessas coisas, sabe? Mas dentro de mim tinha uma coisa que falava, tudo bem, eu fico de castigo, mas eu não sei, mas eu sinto diferente. Aí eu comecei a me sentir o quê? Uma criança, né? Conforme eu já falei lá no início. Então, para não me alongar, a sua aula hoje foi magnífica, que era isso que eu vinha pedindo para você desde o começo. Porque você já tem um controle a respeito disso. Quando você começa, você vai fluindo, e a gente fica só em uma pergunta. No caso, eu, né, vou fazer isso. Que não entendi tal coisa, vou perguntar. Isso aqui significa o quê? Porque, Sara, o que é que eu vejo? Quem chegou antes? Você? Quem é a tutora? Tá, eu entendi. Mas a gente vai falar isso em off, mas assim, eu ainda acho que tem aí todo mundo é capaz. Somos um. Entende? Então, pensem a respeito. Eu entendi. A gente pode tentar de um jeito e ver o que acontece. Mas, de qualquer forma, é importante a gente aprender por si próprio também. Tá bom? Não sei se eu prefiro falar isso em off depois. Tá bom, gente? Aí eu vou dar o meu ponto de vista. Não precisa ir pro... né? Tá bom? Então, boa tarde, né? Aí a gente se encontra hoje. Boa tarde. Muito obrigada aqui, né? E aí a gente se vê mais pra frente. Muito obrigada, gratidão. Tchau. Gratidão a todos. Boa tarde. Boa tarde.